começar a investigar. Eu tô contando como é que vai sendo a investigação. Enquanto os corpos estão no IML pra entender o tempo de morte e tudo mais, a Polícia Civil está aqui investigando o que aconteceu naquele dia. Se descobre, por exemplo, que o cara da rota, o Luiz Marcelo, ele tinha uma operação, uma operação muito importante pra ser feita naquele dia, ele não foi. Perguntei para o Coronel Telhada, é comum um policial da rota não ir trabalhar e ninguém procurar? Ele falou, ele vai ter que no dia seguinte, quando ele chegar, ele vai ter que se explicar a falta. Ligou pra ele, a operação sai. E ele vai ter, às vezes pega, tipo cadeia, como eles chamam, pega uma falta, ele vai ter que se explicar por quê. Mas uma hora ele vai ter que se explicar. Ninguém vai até a casa dele pra saber o que aconteceu. Isso é o dia a dia. Ah, como que o policial da rota não vai trabalhar? Porque não faz. Porque a vida é assim. A Andréia, no caso, não vai trabalhar. Aí o chefe dela até pede pra um colega dela, que mora ali perto, passar na frente da casa pra ver o que aconteceu se ela tava lá. Quando ele passa, ele não vê um carro na garagem. E tudo fechado. Olha, parece que tá tudo fechado. Toquei a campainha, ninguém apareceu. Aí a vida seguiu naquele dia. Às 6 da tarde, quando a Andréia não apareceu, esse amigo dela, da polícia, volta às 6 da tarde e vê a luz acesa e vê uma mochila do lado de fora, porque é uma casa que você vê, pelo portão você vê a porta da sala e vê uma mochila ali. E chega também o filho de uma das mulheres, o filho da irmã da mãe da Andréia, primo da Andréia, querendo saber da mãe, que ele tá ligando, ela não tá atendendo. Eles pulam o muro, abrem a porta e veem a cena e saem e ligam pra polícia. Então, quer dizer, se quando ele vai de manhã, não tinha o carro e não tinha nenhuma luz. Quando ele volta às 6 da tarde, o carro não está lá, mas tem uma porta aberta e uma luz acesa, teve movimento de um entra e sai. Cadê o carro? Que é um Corsa, você deu uma coisa. E a polícia vai seguindo outros pontos de investigação. Quando eles chegam na escola, pra saber o que tava acontecendo, eles descobrem que o Marcelinho foi à escola aquele dia. Então, peraí. E vem o tempo de morte. Você pega os laudos, tem um laudo que é meio esquisito, que é o do pai, porque foi feito por outro legista. Ele dá um tempo de morte que às vezes não tem o mesmo range de tempo de morte dos outros 3 corpos, mas dá o mesmo tempo. E o Marcelinho tem um outro tempo de morte. O Marcelinho tem um tempo de morte de 6 horas, porque ele se morre 6 horas depois. Porque ele volta pra casa e se mata. Aí eles descobrem que quando ele chegou na escola, você tem as imagens. Ele parando o carro. Quantos anos ele tinha? 12 anos ou 13 anos, uma coisa assim. E ele para o carro, ele desce do carro, ele vai pra escola, ele fica na escola, ele volta com os amigos, ele vai até o carro, ele volta, aí ele entra no carro de um dos amigos dele, do pai que foi buscar, e ele volta pra casa com esse pai de amigo. Então todo mundo foi ouvido assim. Sim, Marcelo estava na escola, ele fez prova, tinha um trabalho. Era o primeiro dia de aula, de volta, porque foi 5 de agosto, se eu não me engano. Era volta às aulas depois de julho. Ele vai pra escola, ele fica com os amigos, ele volta com o pai e ele entra em casa. Então, a gente sabe o seguinte, as pessoas já estavam mortas e o Marcelo do seguinte saiu. Aí tem toda uma teoria que fala assim, você não está entendendo, Beto. Fala, então me conta, adoro quando as pessoas